O Brasil, como muitos países, passou por profundas transformações econômicas nas últimas décadas. Para entender essas mudanças, é essencial reconhecer a importância das políticas econômicas implementadas por figuras centrais como Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. A forma como essas políticas moldaram a vida dos jovens brasileiros nos últimos anos é uma história de esperança, desafios e lições valiosas. Imagine o Brasil no início dos anos 2000. O cenário era permeado por crises econômicas e sociais que afetavam a todos, especialmente os mais jovens. O Plano Real, implementado em 1994, havia trazido alívio temporário à inflação descontrolada, mas a realidade para muitos era de incertezas e pessimismo. Lula emergiu como uma figura cheia de promessas, proporcionando a muitos a expectativa de que uma vida melhor era possível. A trajetória antes de Lula era marcada por dificuldades que deixaram cicatrizes no sonho dos jovens. Eles viam seus pais lutar para manter a casa em pé, enquanto eles próprios se sentiam perdidos em relação ao futuro que podiam ter. Ao assumir a presidência, Lula trouxe consigo um vento de mudanças que fez com que muitos brasileiros começassem a sonhar novamente. O aumento do salário mínimo e programas sociais como Bolsa Família não eram apenas números em um gráfico. Eram possibilidades concretas para jovens que até então acreditavam que o destino lhes havia reservado apenas sacrifícios. A ascensão da classe média tornou a educação e oportunidades de emprego mais acessíveis, transmutando a vida de muitos. Uma vez que as finanças familiares estavam um pouco mais leves, os jovens puderam visualizar novas perspectivas para seus projetos de vida, desde a educação superior até a realização de sonhos pessoais. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, também desempenhou um papel vital nesse processo. Os investimentos em infraestrutura e setores estratégicos proporcionaram um ambiente propício para o crescimento econômico. Visualize aqueles fins de semana em que um grupo de amigos se reunia para discutir suas aspirações, muitos sonhando em empreender e realizar suas próprias paixões. O investimento por parte do governo alimentava esses sonhos, criando um otimismo que era palpável em cada conversa. No entanto, nem tudo eram flores. As críticas às políticas de Lula começaram a emergir como nuvens carregadas no horizonte. Questões como corrupção e o aumento da dívida pública trouxeram à tona debates intensos sobre a sustentabilidade do crescimento. Esses desafios não eram apenas questões políticas, eram questões que afetavam a vida cotidiana dos jovens que observavam com apreensão as reações e descontentamentos da sociedade ao seu redor. Ao entrarmos na era Bolsonaro, as mudanças nas políticas econômicas foram profundas e muitas vezes desconcertantes. A reforma da Previdência e a condução da política monetária foram marcos de uma nova abordagem. A conexão que existia entre as promessas de crescimento e a realidade era frequentemente difícil de discernir para os jovens. O que antes era um rio de oportunidades agora parecia enfrentando uma correnteza turbulenta. As crises enfrentadas durante o governo Bolsonaro, especialmente a pandemia de Covid-19, trouxeram desafios sem precedentes. Jovens que outrora sonhavam com estabilidade profissional encontraram-se em meio a demissões e incertezas financeiras. Foi um momento em que muitos se perguntavam como poderiam garantir um futuro seguro em meio a tamanha desordem. Comparar as abordagens de Lula e Bolsonaro é como observar dois caminhos que se bifurcam em uma floresta densa. Cada um oferece promessas diferentes e desafios únicos. Para os jovens brasileiros, essas decisões políticas moldaram não apenas o presente, mas também o futuro. E olhando para frente, espera-se que esta geração não apenas absorva as lições do passado, mas as transforme em ações. A educação financeira e o engajamento cívico são mais do que meras palavras. Eles são ferramentas cruciais para moldar um amanhã mais promissor. Concluindo, é fundamental que, como jovens adultos, eles se apropriem da sua voz e fiquem atentos, fortalecendo-se através do conhecimento e de ações concretas. O futuro da economia brasileira está em suas mãos, e o tempo para agir é agora. O que você fará para ser parte dessa história? Inscreva-se no canal, dê seu like e sua opinião é importante para saber como está o Brasil na sua visão.